Esta quarta é marcada por uma greve geral em Portugal e também um pouco por toda a Europa, greves contra a austeridade. A manifestação em Portugal foi organizada pela CGTP, reuniu o apoio de inúmeros movimentos sociais que juntaram milhares de pessoas em frente à Assembleia da República, onde, no final da intervenção oficial da CGTP, se viveram momentos de tensão que culminaram mesmo com uma carga policial que resultou na detenção de algumas pessoas. Esses momentos de tensão, de acordo com dados da polícia, geraram 5 feridos ligeiros. Desemprego e manifestações andaram todo o dia de mãos dadas. Os números divulgados pelo INE deram mais força aos que gritavam nas ruas e paralisavam o país. Para o líder da CGTP, os portugueses mostraram um cartão vermelho às políticas do governo. Aquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras disseram na administração pública, no setor privado, é que estamos fartos desta política. Nós estamos perante um governo que continua a promover uma política que destrói a economia, destrói o emprego, generaliza a pobreza e aumenta as desigualdades. Herménio Carlos não tem dúvidas de que esta foi uma das maiores greves desde o 25 de abril, face do descontentamento dos portugueses que veem o governo de costas voltadas para o povo. Mas os altos responsáveis parecem atentos à greve em Portugal. O Presidente da República realça que, apesar da greve, não deixou de trabalhar, fazendo o possível para fortalecer a economia em Portugal. Também o Primeiro-Ministro seguiu o exemplo de Cavaco Silva e trabalhou neste dia de greve e elogiou Pedro Passos Coelho, os portugueses corajosos que lhe seguiram os passos e decidiram ir trabalhar. Num dia como este, respeitando o exercício do direito à greve, assinalar a coragem de todos aqueles que trabalham, que querem trabalhar e, portanto, preferiria hoje elogiar todos aqueles que, independentemente de gostarem do governo ou não gostarem do governo, de estarem na linha política dos partidos que o apoiam ou não, se esforçam para ajudar a acrescentar valor à economia portuguesa e a vencer as dificuldades. Mas esses, os que decidiram não fazer greve, viram a vida mais difícil, desde logo na demora para chegar ao trabalho. Os transportes, a saúde e a recolha do lixo são os setores mais afetados do Estado, segundo as contas dos sindicatos, que fazem igual soma no privado, com sinais de forte adesão. Números que normalmente são diferentes dos do governo. Uma guerra em que o primeiro-ministro se recusa a entrar. Dentro de 5 dias devem ser conhecidos os números oficiais desta greve geral de 24 horas, que teve como momento de destaque a manifestação em frente à Assembleia da República. Milhares de pessoas gritaram palavras de ordem contra o governo e as medidas de austeridade aplicadas em Portugal. Os protestos convocados pela CGTP juntaram também diversos movimentos sociais. Jaime Quezada, Eduardo Cabrita e Ana Rita Bessa são convidados deste Enfoque. Obrigado a todos pela vossa presença. Sr. Deputado, começo por si. Consequências práticas, se é que existem algumas, ou se é que poderão existir algumas desta greve geral de hoje? Bom, a greve geral foi uma manifestação de um profundo sentimento de desconforto dos portugueses. Aquilo que eu ouvi nos últimos dias e que presenciei hoje foi, sem nenhuma base científica, não é nenhuma sondagem, mas é que muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço que não fizeram nenhuma das anteriores greves gerais, designadamente convocadas pela CGTP, e desta vez acharam que ou deviam fazer, ou manifestavam uma franca adesão àquilo que eram os propósitos. Mas eu diria que mais significativo, talvez, ou tão significativo como a greve geral, foi aquilo que se passou ontem no Conselho Económico-Social. Todos os parceiros sociais, eu queria até, se fosse possível, evidenciar todas as associações patronais convergiram ao dizer à Troika, com a qual reuniram ontem, que o memorando como está acabado. Há um fracasso daquilo que é a estratégia de execução do memorando por parte do Governo e que é necessário iniciar tão cedo quanto possível uma estratégia concertada de renegociação em elementos estruturais do memorando. Foi basicamente isso que, em tons diferentes, mas de uma forma unânime, entre patrões e sindicatos, em tons diferentes, mas que disseram todos os parceiros sociais. E é esse consenso que é muito grave, que é um consenso hoje muito amplo
na sociedade portuguesa, é muito grave que o Governo seja marginal a esse consenso. E, portanto, aquilo que é decisivo das várias formas de preocupação, da convergência, os dados que estão aí nessa primeira página de jornal que têm ainda a ver com 2012. Os dados que saíram hoje sobre desemprego... O déficit até setembro chegou perto dos 9%. Os dados que saíram hoje do INE, quer sobre os dados da recessão, quer os dados sobre desemprego, um indicador muito preocupante, 39% de desemprego jovem, por exemplo, são dados de natureza muito distinta, mas que convergem em que não podemos insistir numa estratégia. Discutimos muito tempo se era adequado ou não, mas que hoje é evidente que fracassou. E, portanto, devemos renegociar profundamente o mais cedo possível para que não seja desordenadamente e com custos sociais mais graves, e para isso todos os consensos são necessários. Quem está até o momento à margem desse consenso parece ser o Governo. Ana Rita Bessa, é o Governo que está à margem deste consenso? Antes disso, só deixe-me voltar aqui ao tema da greve geral, só a propósito do que disse, que a greve geral foi uma manifestação. Eu acho que a greve geral não foi uma manifestação. Uma manifestação é uma coisa muito diferente, que tem consequências muito diferentes, e eu acho que essa distinção é muito válida, porque se calhar para este mesmo efeito de protesto faria mais sentido esse género de fórmulas do que a da greve. A greve de hoje, para mim, tem várias, para além de ser um direito obviamente inquestionável, toda a gente, e que não se põe, e que funciona como uma válvula de pressão social, descompressão social, muito importante. Tem de facto um cariz político forte de protesto, articulada com 29 outros países da Europa, mas tem um paradoxo para mim, que é pressupõe uma solidariedade entre todos os trabalhadores e, no entanto, não foi convocada pela UGT, não é? Tem esse problemazinho de origem, sendo que, apesar de tudo, houve alguns dos sindicatos federados na UGT que aderiram. 40 dos 54. Os dados que eu tinha eram 23 dos 49, mas enfim, metade, o que seja. Mas o próprio secretário-geral não aderiu. Mas, sobretudo, vai contra a liberdade de muitos outros e os direitos de muitas outras pessoas que, até solidários com a greve geral, por razões pessoais ou por impossibilidades dos seus empregos, não podem deixar de ir trabalhar, e viram essa limitação muito forte, ou porque não têm escolas, ou porque não têm transportes, ou por o que quer que seja. Para além disso, também me parece que esta greve geral dá cobertura a muitas coisas, porque agrega vários setores e, portanto, dá cobertura a algumas coisas que me parecem inenarráveis, como seja a greve dos trabalhadores portuários, que está em curso já há um mês e meio, e que agora vai ter uma nova incidência, e que é preciso novamente negociar os serviços mínimos, e que tem tido repercussões muito mais do que logísticas na economia. E, portanto, enfim, só esta precisão. Em relação ao consenso, aquilo que me perguntava sobre se o Governo está à margem, eu acho que não é? Inclusive, sexta-feira vão ser apresentadas uma série de propostas pelos grupos parlamentares da maioria no sentido de cortes de despesas, justamente porque me parece que há um entendimento de que, não sei se já há uma renegociação, mas pelo menos um reajuste é necessário fazer. Jaime Quezado, esta greve geral de hoje pode funcionar de facto como uma pressão para o Governo alterar alguma coisa? A ver, nós vivemos uma época muito complicada porque, de facto, está-se a assistir a uma falta de confiança muito grande entre as instituições, e isso é típico, e temos que perceber que, de facto, é normal em períodos de crise como este que nós vivemos. Não está em causa o direito à greve. O direito à greve é um direito legitimamente consignado. Penso é que não é com greves como estas que resolvem os problemas, de facto. Ou seja, independentemente das pessoas querem manifestar a sua discordância relativamente aos modelos que estão a ser seguidos, e isso é legítimo do ponto de vista democrático, nós temos que perceber é que, de facto, nós temos é que fazer outras coisas. Temos que ser mais produtivos, temos que ser mais competitivos. E cada dia que se para de greve geral, de facto, é no sentido inverso. É no sentido de sermos menos produtivos, no sentido de sermos menos competitivos. Portanto, acho que a greve geral é um modelo que está a gasto. É um modelo que acaba por prejudicar quem o organizou, nomeadamente a CGTP, que acho que acaba por sair, sobretudo até depois dos confrontos da Assembleia, bastante beliscada do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas. Portanto, a greve, de facto, acho que não é a solução para isto. Uma nota em relação à questão do diálogo social. Eu acho que, de facto, nós estamos, depois desta sexta avaliação que está em curso e daquilo que vão ser as conclusões que dela vão sair, e que acho que são óbvias, face àquilo que é a necessidade que a Troika vai pôr no terreno, das reformas aumentarem, de se ser mais incisivo no corte da despesa, nós temos que, de facto, que avançar do ponto de vista de se criar um consenso maior em termos daquilo que são as apostas estratégicas para o país. Eu acho que esta questão do envolvimento dos parceiros sociais, que o Eduardo estava a referir, é uma questão muito pertinente, mas tem que ser vista do lado positivo. Ou seja, o que no fundo os parceiros sociais estão a dizer, e legitimamente, porque os parceiros sociais são um ator fundamental do ecossistema económico e social em que nós vivemos,
é que, de facto, se atingiu uma situação de elevada ruptura, quer do lado dos trabalhadores, quer do lado dos empresários, quer do lado até da própria sociedade como um todo, em relação àquilo que é uma incapacidade geral da Europa, por um lado, e do próprio país, em conseguir dar respostas concretas. E, portanto, eu acho que vai acontecer a seguir esta sexta avaliação da Troika, e fruto de um trabalho que, apesar de tudo, tem sido feito também pelo Governo. E volto a dizer que o facto de o Governo português, e o Primeiro-Ministro em particular, ter optado por esta filosofia e esta postura do bom aluno, foi de facto uma opção correta. Agora, é uma opção que, a seu tempo, e também eu tenho dito aqui, tem que claramente ser levada a jogo no sentido de tirar daí os benefícios. E eu acho que o momento vai ser este. Vai ser, de facto, o mês de novembro, dezembro, final do ano, início do novo ano, resultado da sexta avaliação da Troika. Eu acho que o que está agora em cima da mesa, e depois da visita da chanceler Angela Merkel, tem o significado que tem. Façam-se as interpretações que se façam. É de que nós temos condições, por termos sido bons alunos e por termos sido corretos naquilo que foram os princípios que nos foram orientados, para, de certa forma, não digo exigir, porque aqui nada se exige, mas numa base colaborativa com a Troika, definir um caminho ligeiramente diferente. Eu acho que 2013 vai ter que ser um ano, claramente, do crescimento, da competitividade, ou seja, já não se pode fugir daí, porque senão, sinceramente, acho que tudo isto se torna muito complicado. Se bem que os indicadores disponíveis não apontam, infelizmente, nesse, mas temos que fazer com sentido. Oxalá consigamos. Eduardo Cabrita, temos estado a ver aqui imagens da carga policial que ocorreu há instantes na Assembleia da República contra os manifestantes, que de facto, no final da manifestação de hoje, tiveram aqui um nível de hostilidade pouco comum nas últimas manifestações que ocorreram em Portugal para com a polícia. Teme que a conflitualidade social possa, de facto, aumentar drasticamente nos próximos tempos? Vamos lá ver, eu tenho sempre defendido a necessidade de compromissos alargados. E aquilo que nós verificamos hoje é que o modelo que estivemos a seguir está claramente falhado. Há um consenso, hoje alargado, se quer que inclui pela primeira vez todos os parceiros sociais, inclui o Partido Socialista. Bom, eu diria que há grande abertura do CDS para esse consenso. O CDS disse nestes dias que deveria ser valorizado e aproveitado, não estou assim, mas o sentido era manifestamente esse, devia ser aproveitado ao máximo a bem do interesse de Portugal, a abertura manifestada pelo FMI para pôr em causa um caminho que está esgotado da austeridade pela austeridade. Bom, manifestamente, o que está morto é o Orçamento de Estado para 2013. Manifestamente, quem está fora disto é o Primeiro-Ministro e o Ministro Vítor Gaspar. E, portanto, eu acho que há um caminho que se está a estreitar cada dia entre um governo que hoje não tem credibilidade e começa a não ser considerado como interlocutor válido por ninguém, a começar pelos parceiros sociais, bom, e aquilo que é, enfim, manifestações inorgânicas, de desespero ou de radicalismo sem qualquer sentido, bom, de facto não geram qualquer resposta e são, pelo contrário, um sinal de crise da democracia. E esta crise pode originar um aumento da conflitualidade social? Bom, o aumento da conflitualidade social é consequência de termos o dobro da recessão do que estava no memorando, termos 4% de desemprego a mais do que estava no memorando, termos, enfim, um governo que vai ter um déficit entre 6% e 7%, um déficit real em 2012, bom, e que, enfim, julgo que já compreendeu que o orçamento para 2013 é inviável, mas acho que é preciso agir rapidamente. Todos os parceiros sociais, Presidente da República, bom, aquilo que cada vez mais, dia a dia, vai sendo posto em causa é se o Governo terá condições mínimas para ser parte desta solução, porque, de facto, nós não podemos esperar esta avaliação feita nos termos em que o Governo tem persistido. Bom, é verdadeiramente uma oportunidade perdida. É 3 meses mais para o desastre e, portanto, não interessa nada. A visita da chanceler Angela Merkel, na forma como ela foi sequestrada, limitando-se a diálogos com quem tinha uma visão
uma visão única da versão... É uma crítica implícita ao facto de António José Seguro não ter sido recebido basta lembrar, foi Marcelo Rebelo de Sousa que lembrou, quando ele mudou, veio cá há uns anos, foi o primeiro-ministro António Guterres, e é uma crítica que tem toda a validade. Deixa-me passar a palavra à Ana Rita Bessa. O Governo devia encetar já uma renegociação política e não técnica com a Troika? É uma questão de equilíbrio complicada de resolver, não é? Aqui, como dizia o Jaime, a necessidade, o imperativo de se mostrar como um programa cumpridor impede que, ao mesmo tempo, se assuma a necessidade de renegociar. Portanto, é uma coisa difícil de jogar nas duas frentes. Acredito, pelos sinais que vamos tendo, quer dados pelo FMI, quer algumas respostas do próprio Governo, que vá sendo desfeito algum trabalho de bastidores nesse sentido, mas a comunicação aqui é uma fronteira muito difícil. Gostava só também de dizer que, em relação a consensos, eu realmente acho que o único consenso que nós vemos nestas matérias é que ninguém deseja que este género de conflitos e que este género de preocupações, como perguntava sobre desequilíbrios na coesão social, venham de facto a acontecer e venham a tornar-se reais. Esse parece-me que é o consenso sólido. Ninguém quer que aconteça. A verdade é que... Mas estará a ser feito algo para os impedir? Não vejo razão, ninguém o deseja, obviamente, e ninguém trabalha ativamente para que aconteça. Temos entendimentos diferentes das consequências daquilo que se faz, naturalmente. Mas vê-se muita inépcia na gestão quando os parceiros sociais são ignorados. Quando o Partido Socialista... Os parceiros sociais não são ignorados, foram de facto, ficaram de fora da agenda da reunião, como outras figuras. Não, foram ignorados nas últimas revisões, nos elementos, naquilo que foi a base de todo o processo de preparação do orçamento, nos seus avanços e recuos. Da história da TSU, veja, por exemplo, da história da TSU, à questão do avanço e recuo do subsídio de desemprego, onde o GP teve um papel fundamental, é um parceiro social e foi envolvido. Há aqui uma marca comum que é a ignorância dos parceiros sociais e a ostracização do Partido Socialista, pois não vale a pena falar em... Eu acho que o consenso é possível e é necessário. Jaime, não sei a quem é que está fora dele. Jaime, temo que imagens dessas como acabamos de ver há instantes se possam... Vamos ver, não tenhamos dúvidas que face à dificuldade que nós estamos a sentir do ponto de vista económico e social e face, de facto, aos números que estamos a ter do desemprego e à incapacidade das pessoas de arranjar alternativas, é natural que as pessoas vão manifestando a sua insatisfação. Eu diria que o que se passou hoje na Assembleia da República foi uma situação um bocado preocupante, porque, ao contrário do que aconteceu em situações análogas anteriores, houve, a partir de certa altura, uma falta de controle do processo e até me surpreendeu um pouco aquilo que foi a reação da própria polícia na fase final, mas também não tenho dados para perceber o que aconteceu. O que é certo é que, passado pouco tempo, aquilo acabou e, portanto, eu acho que, de facto, nós vamos ter... há aqui uma situação que me preocupa, que é até que ponto é que o país real e o território vai reagir a tudo isto. Se, de facto, acontecer o que já aconteceu na Grécia e em Espanha, que é começar a haver uma espécie de rastio que começa a arrastar-se e que não é controlável do ponto de vista político e do ponto de vista social, nós podemos ter, de facto, um problema sério. Tudo depende um pouco daquilo que for o início do próximo ano. Nós vamos ter agora uma época natalícia, pronto, normalmente na época natalícia, apesar da crise e apesar de, infelizmente, este ano irmos ter um Natal, desse ponto de vista, penso eu, menos bom, as pessoas vão consumir menos, vão manifestar um pouco também a sua preocupação em relação ao futuro. Vamos ter aqui um período de alguma calmia, mas o início do ano que vem vai ser muito importante, sobretudo pelos sinais que as pessoas vão ter relativamente àquilo que vai ser a sua atividade. Se nós não tivermos, de facto, no início do próximo ano, uma sinalização de que temos no terreno alguma capacidade e alguma luz ao fundo do túnel do ponto de vista de oportunidades de emprego, captação de investimento, alguma retoma, eu acredito que nós passamos a ter, em vez de uma espécie de revolta silenciosa, que é o que tem acontecido até agora, sob todos os pontos de vista, nas corporações, nas organizações, nos próprios partidos, os partidos também estão muito insatisfeitos com aquilo que é a máquina que está a acontecer, que isso possa arrastar. Acho que Lisboa e Porto são decisivos nesta matéria, porque é aqui que está a massa crítica fundamental, sobretudo as duas áreas metropolitanas, e tudo depende. Há aqui, só para acabar, um fenómeno que eu tenho alguma curiosidade em saber como é que vai acontecer, que tem a ver um bocado com a evolução das prestações sociais. Nós temos alguns focos do ponto de vista de recebimento de prestações sociais, normalmente do rendimento mínimo, que são normalmente alguns bairros da periferia do Porto, da periferia de Lisboa, na Amadora, que de facto têm estado relativamente calmos, porque continuam a ter ainda uma prestação de rendimento mínimo relativamente importante. Se avançar, em alguns casos, muitas dessas prestações podem Nós sabemos que há muita injustiça nessas prestações, porque há famílias que recebem 3, 4 e 5 vezes. Se começar, como se tem que começar em alguns casos, a atuar no sentido de corrigir a situação
e torná-la relativamente mais justa do ponto de vista daquilo que é a realidade, eu não sei até que ponto é que faça aquilo que é, na cabeça dessas pessoas, direitos adquiridos, nós podemos ter aqui um problema, porque estamos a falar de focos do ponto de vista de segmentos da população muito delicados, sobretudo nos bairros sociais. Isso pode ser um rastilho de pó. E vamos ver como é que isso é gerido. Que era um bom exemplo de como é que não se tem construído, ou melhor, como é que, pelo contrário, como é que o Governo tem posto em causa consensos adquiridos. Estou de acordo inteiramente com o que o Jaime diz relativamente a classes que estão no limiar da sobrevivência, mas passemos acima. No limiar, mas passemos acima. O drama que nós temos aqui é uma falência. Mas também não se pode ir dos 8 aos 80, não se deve ir dos 80. Mas o drama provavelmente, provavelmente mais complexo é de falência da classe média. Esse é que é o problema. Mas não é só Portugal, falência da classe média. Nessa matéria, em matéria de alteração das regras e condições novas de negociação do crédito à habitação, na Assembleia foi possível gerar um consenso envolvendo todas as bancadas. Até junho. A banca interferiu e o PSD recuou relativamente às suas próprias propostas iniciais. As leis saíram no início desta semana, eu diria que foi uma oportunidade perdida, porque houve bom trabalho num grupo que envolveu deputados, todos os grupos. Mas está a dizer que o PSD está refém da banca? Não sei se o PSD, se o Governo, a maioria recuou, a maioria na sequência da audição da Associação Portuguesa de Bancos, o PSD recuou, não no consenso da aproximação ao PS, mas relativamente às suas propostas originais, que tinham sido uma boa base de trabalho. Aquilo que saiu esta semana diz a DECO, as leis saíram, são 4 diplomas, saíram na segunda-feira, se não estou em erro. O que diz a DECO é que não aproveitam a cerca de 80% dos casos de pessoas que assumiram e que estavam a cumprir durante anos e que, face à crise profunda existente, se vê, são pessoas de classe média, média-baixa, proprietários hipotecados, que se viram subitamente incapazes de honrar os seus compromissos. Ana Rita Bessa, para terminar, estamos praticamente no fim aqui do tempo que temos disponível. O facto desta greve no País Basco geral foi dramática, a situações deste género. Sim, Esse é que é o caminho verdadeiramente perigoso. Não, o País Basco fez um bom exemplo. O facto desta greve ter aqui uma repercussão europeia e ser uma greve geral também em Espanha, com repercussões em pelo menos mais de 30 países europeus, pode ter um significado especial no que diz respeito à condução das políticas europeias para se atacar esta crise? Bem, eu diria que sim, não é? Nós hoje em dia temos mais informação sobre o que se passa noutros países, até aqui ditos fora da crise da dívida soberana, fora da crise do euro. Temos indicações de que em França as coisas também não correm tão bem. Temos, de facto, os outros sinais de que falava há bocado do FMI, que o Eduardo também referia, de uma... face a estes contextos e numa perspectiva dinâmica, perceber que há medidas que provavelmente não vão conseguir ter os resultados que eram previstos inicialmente. E, portanto, eu acho que sim, que era bom que a nível europeu houvesse um repensar, mas ao nível concertado, houvesse um repensar quer das medidas que estão a ser postas em prática, quer do calendário de outras, como por exemplo da União Bancária, que foi atirada para mais tarde, para perceber quanto à sensibilidade de as antecipar. Parece-me também muito importante atentar a outras questões, como a questão, por exemplo, do novo quadro de financiamento europeu, para nós crítico e para outros países também. Portanto, todo esse género de medidas de política europeia que podem ter impacto no nosso país e que, obviamente, são trazidas com maior premência quando a manifestação, quando a greve assume estas proporções europeias, sim, podem iniciar um caminho diferente que eu acho que pode ser positivo. Eu só gostava de dizer uma coisa em relação à questão da banca. Não é obviamente comentar aquilo que possa ser um statement do PSD da Associação da Banca, que eu acho que isso é realmente... Mas é questão da banca. Eu partilho inteiramente da opinião de que a banca tem muitas responsabilidades no atual estado de situação que nós temos, porque a banca, de facto, há já muito tempo, eu tenho dito aqui, outras pessoas têm dito, devia ter assumido uma lógica de parceria do ponto de vista estratégico em relação à economia portuguesa. E não está a fazer. E esta incapacidade da banca de assumir a sua responsabilidade vai-nos, de facto, conduzir a uma situação muito perigosa. Portanto, como é que isto se faz? De facto, não é por decreto, porque o Governo não tem condições para impor o que é que seja a banca. O que eu acho que está, de facto, a falhar é, por parte dos banqueiros, e é pena que muitos deles, muitas vezes, não assumam as suas responsabilidades, uma decisão em relação a isso. Tem 2 bancos intervencionados, para os quais não nomeei representantes há 5 meses. Meus senhores, minha senhora, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Até para a semana. É preciso saber porquê? Amanhã outro tema estará em foco.